terminar o assunto e não entre mais na cadeia. Ele é o requisitante, aí tem quem vai fazer a licitação, tem quem vai dizer se tem dinheiro, quem vai pagar depois que receber a documentação que alguém lançou contabilmente e disse isto aqui é bom para pagar, né? Quem vai receber o produto tem que ser outro, o almoxarifado, ou sei lá quem, né? E dar baixa naquilo e entregar o produto, de preferência plaquetado, né? Se for patrimônio, tal, já no jeito, para aquele que vai usar. Então, é difícil, mas eu não diria assim, se a desculpa é não tenho gente, não faça. Eu diria que não. Se a desculpa é não tem gente, busque gente para fazer a segregação de função, que o trabalho de todo mundo na organização vai ficar muito mais tranquilo. Certo? Eu vou exercer o direito de contraditório aqui. Mas são duas situações distintas. Uma coisa é a situação alegada, outra coisa é a situação de fato. A gente, como lá atrás, o que é alegado não importa pra gente. O que importa pra gente é o que a gente conseguiu concluir. Então, existem unidades que você não tem gente mesmo. O Ministério da Pesca aqui em São Paulo são 10 pessoas. Como é que eu posso pedir para que eles dividam entre pessoas diferentes todas as áreas de gestão se você não tem gente? E quando você está diante da situação entre não faço e não segredo, e ela colocou um exemplo ali de quem participou da licitação e quem está sendo fiscal de contrato. São duas áreas, né, dentro de um ciclo muito maior de todas as fases das compras, que, se constatado, não alegado pelo gestor, de que você não tem gente, e o peso de você não fazer para tentar segregar, você deixar de fazer, o risco é muito maior. Por isso que eu falei, numa situação específica e pontual, é melhor que você faça a licitação e vá fiscalizar do que deixe de exercer a função de fiscalização, né? Agora, no sentido de buscar gente, a gente sabe que muitas vezes é um contexto muito maior. Tem fatos que realmente não se tem gente para fazer. E fatos em que é alegado pelo gestor que não tem gente para fazer. Não tem nenhum lugar que a gente não vá que o gestor não vai dizer, não tenho gente, não tenho gente, não tenho gente. Pô, aumenta a produtividade dos seus que você tem aí em 10%, em 15% e passe a fazer segregação. Então, só para a gente separar que são... Concordo com você, a gente tem que fazer segregação, mas são duas coisas distintas. Se de fato eu conseguir evidenciar de que não tem gente, eu não tenho como segregar, e por isso eu vou deixar de fazer a função fiscalização de contrato, ela é fundamental para a execução do contrato. E eu deixar de fazer, eu acho arriscado demais. Não. A gente entendeu isso, assim, em relação à pergunta que foi feita pela moça lá atrás, né? Eu dei uma resposta, o Nivaldo complementou e eu estou exercendo o direito do contraditório, esclarecendo o que eu tinha falado. Em relação ao que ele disse sobre não ter gente ou não ter a capacidade para fazer tantas atribuições, ok, só retornamos ao assunto da pergunta anterior. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, pode... tá. Volta só um momento ali. Ok, pode passar. Pode passar, eu vou pulando alguns, a gente tem aqui 7 minutos. Vou passando alguns ali, depois a gente deixa com vocês os slides para a organização distribuir para vocês, tudo bem? Pode passar, por favor. Aqui tem muita coisa ainda. Isso aqui é interessante. Verificar a composição da folha salarial dos servidores, considerando cargo, função e adicionais como insalubridade, tempo de serviço, gratificações, periculosidade, rubricas judiciais, prêmios, horas extras e trabalho noturno. Mesmo dentro da área de educação, é muito comum a extensão desses benefícios para servidores que não estão nas situações de insalubridade ou de periculosidade para que eles recebam esses adicionais. Outra coisa que é muito comum é quando você tem uma decisão judicial que determina algum pagamento, muitas vezes essa decisão ela não é uma decisão erga omnes para toda a categoria, ela é uma decisão específica para aquelas pessoas da ação.
Mesmo que os demais estejam na mesma situação, eles precisam ou entrar com uma nova ação, ou ela precisaria ter sido estendida pelo juiz. Só que para cumprir aquela ação, ou seja, para fazer o pagamento, o pessoal vai lá no planejamento, vai lá no CIAP, cria uma rubrica específica, uma rubrica qualquer lá, para poder fazer aquele pagamento, e aquilo acaba sendo estendido para todos os demais da categoria, sem que eles tenham direito legal para isso. Então, a gente costuma analisar muito o ato de provimento do cargo e só depois os atos de aposentadoria e de pensão. Mas esse meio do caminho ali, que muitas vezes a gente da CGU ganha por subsídio ponto final. Vai chegar um momento que mesmo quem tinha rubricas pessoais, com os aumentos do subsídio aqui vai ser incorporado, então vai ser mais fácil de analisar a posição da pessoa na categoria e subsídio. Agora, quem tem folhas de pagamento mais complexas, com a possibilidade de receber mais itens de remuneração, esses itens de remuneração eles têm que ser analisados. Ok? Então, nesse sentido, é um procedimento, eu reiteradamente analisar esses índices componentes da remuneração dos servidores na instituição. Não só no momento de provimento, não só no momento de aposentação ou instituição de pensão. Ok, pessoal? Por favor. Por favor. Por favor. Acumulação de cargos. Então a gente já falou um pouco aqui. Verificar a regularidade da acumulação de cargos dos servidores, vocês que lidam lá com professores, existe a possibilidade, exceto aqueles de dedicação exclusiva, de acumulação de cargos. Então, uma das possibilidades é verificar se estão previstos na Constituição, se são casos acumuláveis e principalmente se há jornada de trabalho compatível. Ok? Recebendo ali os indicadores da CGU e, se possível, incorporando nas ações próprias de vocês atividades independentemente das informações que vocês recebam. Por favor. Verificar a regularidade da concessão de aposentadorias e pensões. Cotejar o sistema de pagamentos com os processos de aposentadoria e pensão para verificar a existência desses processos. Teve uma fraude que foi feita dentro do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, que toda vez que um auditor algumas vezes que um auditor da Receita Federal ou pessoas que tinham um salário mais alto faleciam e não tinham pensionistas, as pessoas internas dentro lá da gerência específica lá na época, eles iam lá e colocavam laranjas como sendo os beneficiários dessas pensões. E aí, se você faz isso uma vez no ato inicial, a própria CGU não tem um procedimento de ficar o tempo todo verificando. A gente analisa o ato de instituição da pensão, faz parte do nosso trabalho, vocês são obrigados a enviar aquele monte de processo para a gente, dar o parecer e tal. Então, aquilo é analisado, o TCU julga aquilo, e depois aquilo muitas vezes ninguém olha para o que está lá. Então, eu não sei exatamente como é que... Lembrei, foi um gerente do Banco do Brasil que percebeu que as mesmas pessoas vinham no banco, muitas vezes, sacar dinheiro relativos a contas de pensão diferentes, achou aquilo esquisito, fez a denúncia, estourou um esquema de fraude milionário de servidores públicos que não eram de alto escalão. Servidores públicos estáveis, concursados ou não, dependendo da época de ingresso, mas antes da Constituição, o ingresso legal era o ingresso sem concurso, então não tinha nada de errado eles serem servidores públicos, era questão legal, e fizeram uma fraude milionária, né? Então, é interessante a gente também ter esse tipo de análise, esse tipo de verificação no nosso trabalho. Por favor. Processo administrativo disciplinar. Verificar a regularidade dos processos administrativos, disciplinares e sindicâncias. Por exemplo, verificar se os membros das comissões não têm relação de amizade ou inimizade notória com os servidores submetidos aos processos ou relação com os fatos examinados. Chegou um momento que eu cansei de indicar sindicância dentro das próprias unidades, porque vai o corporativismo lá, diz que não tem nada errado. Então, eu já ouvi as mais absurdas justificativas em processos de sindicância, né? Sou muito feliz hoje que a CGU aglutinou a atividade de correição, que ela pode avocar qualquer processo no país e ela dá o resultado final, porque assim, o corporativismo impera quando você fala para fazer uma sindicância local, sob os mais absurdos argumentos. Muitas vezes é difícil de a gente analisar o argumento em si, mas a gente pode pegar coisas formais do processo para inviabilizar aquilo, como por exemplo,
relação de amizade, inimizade, está lá na Lei 9.784, artigo 18, se eu não me engano, dizendo que a pessoa tem que se declarar impedida ou qualquer um pode alegar suspeição quando aquela pessoa que está fazendo o exame tem algum tipo de relação. Por exemplo, determinada unidade que eu fiz auditoria, muitos dos processos de sindicância, eles eram, a comissão lá da sindicância tinha relação de pesquisador a longa data, já tinha sido de outra universidade, vieram juntos, fizeram publicações conjuntas e tudo mais, e a pessoa que ia examinar. Então é um ato que por si só, né, tem grande... Você não pode dizer que a pessoa vai utilizar essa relação para que ela, enfim, corrobore aquela falta ou não faça uma análise real do problema, mas vai ter sempre a suspeição, e a legislação fala em suspeição e impedimento. Eu posso, inclusive, tratar da questão só da suspeição. A administração pública tem que fazer atos em que não se tenha dúvida ou que se possa colocar em xeque a lisura daquele procedimento. Então, se existe uma amizade ou até uma inimizade notória, eu alego essa suspeição e eu posso acabar com aquela comissão. Verificar se foi garantido o direito de ampla defesa e contraditório, está na Constituição. Verificar se as penalidades são proporcionais aos atos lesivos. Existe uma grande heterogeneidade de penalidades em relação aos atos. E a CGU, ela tem trabalhado... Quantos de vocês aqui participaram daqueles cursos de PAD da CGU? A CGU treinou em torno de 4.000 servidores no Executivo Federal. A gente tem 2 pessoas aqui. A ideia era justamente 3 pessoas, a ideia era justamente a gente harmonizar esses procedimentos administrativos disciplinares para evitar o que acontecia antes. O que acontecia antes? A pessoa sofria lá uma penalização, ia para o Poder Judiciário, derrubava facilmente, voltava para a administração pública e ainda ficava pedindo indenização de danos morais e não sei o quê. Por quê? Às vezes um procedimento formal bobo, às vezes uma aplicação da lei de forma não harmonizada, facilmente derrubava para o Poder Judiciário. Hoje essa história mudou. De 2004 para cá, a CGU, na área de correção, já mandou embora, ou seja, aplicou a penalidade máxima de demissão ou destituição de cargo em comissão para mais ou menos 4.000 servidores, e só uma pequena parte desses servidores conseguem eliminar eles na justiça para voltar. Então, faz parte do nosso trabalho tentar contribuir para que, já que a via judicial é essa morosidade toda que a gente vê aí, né, você julga o mensalão, condena e o mesmo cara assume lá no Congresso Nacional, e aí você fica esperando e a pena pode ser reduzida para menos de 8 anos, daí não é pena privativa de liberdade, é regime semiaberto, não sei o quê. Tem uma série de coisas e demora muito. Então a parte administrativa pode ser uma resposta mais rápida para a sociedade de que estamos afastando esses maus servidores e vamos torcer para que o Poder Judiciário os penalize também no âmbito penal, ok? Você vai colocar. São quase que feitas para aquela pessoa em persona, né? Aquela pessoa ali, de acordo com aquela pessoa vai ser montado uma comissão, né? E eu já cheguei a tentar sensibilizar o gestor para a possibilidade de uma comissão permanente em que colocasse pessoas que necessariamente tivessem algum conhecimento jurídico, seja ouvir isso com bons olhos ou existe algum direcionamento nesse sentido, ou a favor ou contra, de a gente ter essa possibilidade nas instituições de comissões permanentes. Pelo menos eu desconheço na lei que vede, mas como é visto isso? É visto com bons olhos ou não? Eu desconheço uma posição institucional da CGU, da área de correção da CGU nesse sentido. Posso até de repente buscar para você. Dando a minha opinião pessoal, eu acho que você tem o lado positivo e o lado negativo de uma comissão permanente, né? O lado positivo é que você pode, até por repetir aquele mesmo procedimento, as pessoas se capacitarem a fazer as análises muito melhor do que alguém que eventualmente vai participar de uma comissão de sindicância ou de PAD. E o lado negativo disso, né, é que você pode trazer também os vícios e os problemas que trazem de uma pessoa não ter nunca rotatividade na sua função. Acho que todos nós, ou todos os setores que não tem outro princípio aí de
controle interno administrativo é a rotatividade de funções, né? Para que evitar, de novo, que a pessoa domine aquele processo, de novo que a pessoa se vicie naquilo. Agora, eu acho que, não havendo nada em contrário, de novo, não é a posição institucional da CGU que eu desconheço ela, pode ser que, eventualmente, para um determinado momento, você possa montar essas comissões permanentes e elas sejam positivas para dar algumas respostas em determinado momento histórico. Eu acho que é positivo, mas ficar isso historicamente vai trazer essas características de vício e tudo mais. Okay? É uma ideia interessante. Na nossa realidade na universidade, o professor tem muita resistência e na comissão que avalia ele tem um técnico administrativo. Então, no contexto da universidade, isso é muito complicado. Você ter um técnico, por mais que ele seja nível superior, porque às vezes o professor tem doutorado e fala, não, mas ele não pode entendeu? Então, infelizmente, tem essa cultura, essa ideia equivocada, mas isso existe, é uma realidade, né? Eu entendo, não havendo nenhum óbice legal a isso, eu acho que não tem. Desconheço uma posição institucional da CGU, eu acho uma ideia válida sua, principalmente se for com mandato que você evita a questão do vício, a questão da permanência de alguém naquela função. Até ficaria aí só com o lado positivo de as pessoas serem mais bem preparadas para agir naquilo, montando de repente comissão com gente que detenha um conhecimento jurídico, mesmo a CGU, a parte de correição da CGU, ela não nasceu com o corpo que a CGU já tinha da Federal de Controle. Os primeiros, veio um monte de gente da AGU com conhecimento jurídico e tudo mais no início da CGU. Depois a CGU fez 3 concursos seguidos, contratando analistas específicos para a área de correição, que hoje são maioria na área de correição. Mas mesmo assim, dependendo do tipo de processo, da relevância, ainda tem muita gente da AGU, que é a parte do direito, que é o cara da correição da CGU, embora o conteúdo das provas acabe trazendo mais advogados, tem gente que não é advogado que está lá, embora tenha estudado e tudo mais. Porque acho que é importante, dependendo da relevância do que for, você não deixar nenhuma brecha jurídica para que o mau servidor vá lá e aponte aquilo. O outro caso é isso que a gente falou, dos mais de 4 mil servidores capacitados no país inteiro, e acho que a corregedoria tem isso de forma permanente. De repente, se eles buscarem isso, a gente pode de repente intermediar na CGU São Paulo, buscar direto na CGU de Brasília, esses manuais, ou até a capacitação presencial, para melhorar, mesmo que a formação não seja uma formação jurídica das pessoas que vão participar. Ok? Eu queria só falar, até fiz uma rápida exposição aqui de manhã, nós estamos estruturando uma unidade correcional no gabinete do ministro, do MEC. Tá? E uma das questões, inclusive, que nós levamos a nossa proposta, o ministro determinou que elaborássemos uma minuta de uma portaria que vai estruturar essa unidade correcional. Uma observação que foi colocada pelo doutor Renato Machado, que é o corregedor-geral adjunto da área social, e o doutor Orlando, que é o corregedor setorial do MEC, é que nós não utilizássemos a palavra comissão permanente, porque isso está dando problema jurídico, a justiça está concedendo eventual ganho de causa a quem entra na justiça alegando que quem o processou em comissão disciplinar não integrava essa unidade. Então, nós, inclusive, não estamos utilizando esse nome. A orientação da própria CGU que nós utilizássemos núcleo de atividades disciplinares, não comissões permanentes. Porque onde há uma comissão permanente, os processos devem ser conduzidos por pessoas dessas comissões permanentes. Tá? Agora, dentro do que o colega falou ali, eu tenho uma experiência, fui corregedor do DENIT, e lá nós tínhamos comissões permanentes, na verdade, se referiam a potenciais integrantes de comissão com um mandato de 2 anos, que eram capacitados nas regionais todas, inclusive na sede, para eventualmente conduzir, participar de comissões disciplinares durante esse período. Depois, naturalmente,
era reeditada a portaria com um novo anexo, com a relação de novos potenciais. Mas a preocupação maior era que eles tivessem capacitação, tá? E com relação à questão da formação jurídica, aí, nós temos um grande presidente de PAD lá em Brasília, do Instituto Federal, e ele é enfermeiro, e ele manda muito bem. Então, eu acho que questão de ter, até porque o manual da CGU é muito bom, diria que uma boa leitura dele dá para conduzir um PAD. Então, não é essencial que seja alguém com formação jurídica, basta que se dedique um pouco, né? Com relação a questão da comissão permanente, eu acho que ela pode existir, mas aí tem essa questão, a orientação da própria CGU, ok? Obrigado. Essa sua colocação, acho que pode ser uma variante interessante de, em vez de ter uma comissão permanente, você ter um banco dentro da instituição de gente capaz de integrar uma comissão. E vão integrar essa comissão quando for o melhor momento para aquele grupo, né? Eu vou formar a comissão a partir de um banco. Enfim, quem tiver disponibilidade ou afinidade ou não afinidade, eu vou montar a comissão para aquele caso específico. Eu acho isso é uma coisa interessante. Porque, como o Márcio disse, a CGU, nesse assunto, a visão dela é a visão da generalidade. É aquilo que a 8.112 diz, que o gestor, onde houve o causo, tem que instaurar a comissão e o processo administrativo disciplinar. Não diz quem deve integrar. Então é bom que essa coisa seja assim, mais genérica, para que o gestor não possa alegar que a comissão estava sobrecarregada, por isso que ele não instaurou aquela ali que não dava para fazer. Não, ele tem que instaurar, é um ato vinculado do gestor, ele tem que instaurar a comissão ou o processo administrativo disciplinar. Então, é melhor que seja, por isso que a CGU deu esse treinamento massificado pelo Brasil afora, treinou quem as instituições quiseram mandar, né? Não perguntou em nenhum momento se a pessoa era advogado, se era de comissão, ou disso ou daquilo. Por quê? A ideia é ter em todas as instituições um conjunto de pessoas que já ouviram falar, que receberam algum treinamento, que não pode alegar num momento específico, que não pode integrar uma comissão porque não sabe nada do assunto. A ideia é ter esse banco de dados. E se as universidades, institutos, etc., não têm ainda gente suficientemente treinado, é preciso, como o Márcio disse, demandar a nossa correição em Brasília, que continua preparando cursos, sejam cursos fechados para um grupo, para uma organização, sejam aqueles que ela andou fazendo aí, aberto. Vamos fazer um curso em São Paulo com 3 turmas, cada turma com 100 pessoas, né? Então vocês, se não tem na sua unidade, cada unidade deveria ter a relação das pessoas que receberam aqueles treinamentos. Essas pessoas são o banco de dados permanente, né? O banco permanente, não a comissão permanente, mas o banco de pessoas que podem integrar as comissões para que o gestor não alegue também que não institucionalizou, não instituiu porque não tinha gente. E a nossa corregedoria tem feito correções, inspeções correcionais, e nas universidades, aqui na Unifesp já fez acho que 2, né, para verificar se foram instituídos aquelas comissões que constaram nos nossos relatórios de auditoria de conta ao longo dos últimos 15 anos. Né? Então, nessa área de correção, eu acho que seria bom vocês aplicarem aquele procedimento que o Márcio colocou ali, de terem uma tomada de consciência, vocês mesmos, na auditoria interna, de como está a possibilidade da sua instituição realmente instaurar e conduzir adequadamente as sindicâncias e os PADs que sejam necessários.
Eu só quero soltar com a informação, nós temos recebido lá no Assessoria de Controle Interno, para destinar ao ministro, inclusive, processos disciplinares de algumas instituições, inclusive encaminhado por auditoria interna, ou com conhecimento da auditoria interna, para o ministro julgar e aplicar a pena capital. Então, algumas unidades desconhecem que existe uma subdelegação de competência que o próprio reitor deve aplicar essa punição. Tá? Então, nós encaminhamos, inclusive, ainda que com 2 anos de atraso, por um ofício circular, cópia dando conhecimento àquelas unidades que eventualmente não sabem ainda, não conheciam, né? Que hoje o próprio reitor tem uma competência para instaurar e para aplicar, inclusive, a pena máxima. Bom, gente, nós gostaríamos muito de continuar, né, com esse assunto. Nós sabemos que é bastante instigante, mas o tempo não nos permite mais, né? Desculpe a gente ter realmente chamado aqui. Queríamos registrar e agradecer a presença do Dr. Nivaldo Germano, que é supervisor do Núcleo de Ações de Prevenção à Corrupção, que esteve aqui também conosco, apesar de não o tempo inteiro. E todas as perguntas que vocês tiverem devem ser encaminhadas para o e-mail que eles vão deixar aqui. Esse material vai ser disponibilizado no site para todo mundo e vocês devem encaminhar que esses debates poderão continuar em meio virtual. Convidamos aqui a colega Zeneide Peixoto, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do MEC, para entregar uma lembrança à equipe da auditoria. Gostaríamos de pedir que vocês se mantivessem aqui à frente, né? E também a Ana, que esteve presente aqui, que vocês estivessem aqui, para que a gente, em nome da associação, em agradecimento às palavras proferidas essa tarde. Eu fiquei ali para as fotos, depois o presidente vai lá para mim. E neste momento convidamos a todos para um coffee break no salão anexo a esse auditório, ao tempo em que convidamos também a todos para retornar a esse auditório dentro de 20 minutos para participar da plenária deliberativa da Associação